Salve, camaradas do Crítica Jurídica! Tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. E hoje eu tô aqui com o nosso querido camarada Vicente. Salve, galera! Tudo bem? Hoje, então, pessoal, o papo vai ser sobre reflexão literária. A gente trouxe mais um livrinho aqui para falar com vocês. Hoje o nome do livro é A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder, da autora Shoshana Zuboff, tá? Um livro bem bacana que a gente vai estar comentando aqui para vocês. Para deixar logo claro, tá? A gente tem diversas discordâncias com a autora Shoshana Zuboff. Ela é uma autora estadunidense, né? Ela lecionou administração de negócios na maior parte da sua vida aí na Harvard Business School, certo? Tem PhD em psicologia social e estudou também sociologia filosofia na Universidade de Chicago, certo? É uma pessoa que, muito diferente da gente, não entende o mundo pelo viés marxista, né? Isso nem de longe. Não entende também pela luta de classes, certo? Que é o que a gente entende que permeia na nossa sociedade, né? Desde sempre. E ela acredita na reforma do capitalismo, né? Como se alguma força divina descesse sobre nós e dissesse agora vai dar certo. A gente sabe que isso não acontece. Mas, mesmo assim, a gente trouxe o livro para falar para vocês, porque ela traz uma perspectiva muito bacana do capitalismo nos meios digitais, né? E ela vai chamar isso de uma nova forma de capitalismo, o que a gente também não concorda. Porque para nós, esse capitalismo de vigilância nada mais é do que uma continuação do nosso capitalismo, né? Só que aí com outras tecnologias e outros objetos nesse processo. Certo? E apesar de todas as críticas e discordâncias que a gente tem com a autora, é interessante o tanto de dados que ela junta para a discussão. Exato. Né? Uhum. E o nível de debate que ela consegue fazer, apesar de partir de premissas erradas. Perfeito, né? Perfeito. Então acaba sendo muito valioso, principalmente para aqueles que querem entender a dinâmica das mídias sociais, como que funciona o algoritmo, como que funciona toda a forma de exploração, exatamente, da vida humana. Isso fica muito visível no livro dela. Qualquer tipo de dados, né, as vozes, imagens, qualquer tipo de coisa. Qualquer mexer no rosto, né, cara? Qualquer expressão, qualquer coisinha. Né? Então, para isso é bem valioso o livro dela. Sim, perfeito. A pesquisa dela é muito importante, pessoal. Dados ali não faltam de fato, certo? Principalmente sobre também a evolução das Big Techs, né, das empresas de tecnologia maiores, como Google, Facebook, Amazon, etc. O quanto elas cresceram, em quais períodos elas tiveram um crescimento um crescimento maior, né? E o que mais eu queria também trazer também sobre como se beneficiaram do cenário de expansão do neoliberalismo, né? Perfeito. Isso de fato, como o neoliberalismo permitiu essa expansão dessas empresas, né? Que reivindicavam muito pelo seu crescimento a custo de qualquer coisa, né? E trazendo então as premissas neoliberais, onde o Estado se intromete, né? A gente tem problemas, então não podemos regular nada, não podemos legislar esse meio no qual a gente trabalha, né? Os meios digitais. E assim crescemos até sei lá quando, né? Porque, enfim, a gente comanda o sistema, então a gente escolhe. Certo? A autora também, a gente vai discordar de diversas partes que ela traz no livro, onde ela fala sobre Stalin, sobre China, né? Ela compara o nazismo com o stalinismo, né? Como sendo duas utopias de forma igual. E quando ela escolhe uma delas para discorrer de forma negativa, ela fala do stalinismo. Por incrível que pareça, né? E deixa o nazismo de lado. Né? Então isso a gente já acha... É um erro bem gritante, assim, a nosso ver. Também fala bastante sobre a China, que a China seria autoritária, que o Estado lá seria a mesma coisa que o Estado estadunidense, mas eles são autoritários e utilizam da censura. Né? Que o Estado e o Partido Comunista não representam as vontades do povo. Perfeito. Que é um regime despótico e que usa dos elementos de mídias sociais para ter controle do seu próprio povo. Da população. Né? E ela não contextualiza nada, ela simplesmente afirma esse tipo de coisa. O que mostra que ela tem totalmente o viés liberal, né? Apesar de fazer uma discussão interessante, trazer bastante dados para o debate, ela tem um pensamento dentro dos limites do pensamento burguês liberal.
Perfeito. Ela não sai disso. Perfeito. E a gente vê também como ela defende instituições como a liberdade, né? A liberdade e a privacidade. Né? Me pareceu, lendo o livro, que a maior preocupação dela com esse sistema capitalista de vigilância seria a privacidade do indivíduo. Né? Quando, na verdade, envolve um monte de outras coisas mais complexas do que simplesmente ferir a minha privacidade. Certo? Ela também cita George Orwell diversas vezes, que é um autor liberal também, anticomunista. E que sempre defendeu as teses dele baseado em historinha de romance, de ficção. E aí, assim, eu acho meio erro feinho, né? Ficar se baseando nesses autores, ainda mais um que era tão anticomunista. Entendeu? Então isso só vai mostrando o terreno que ela tá. Certo, de fato. Então, de fato, ela não é uma pesquisadora que a gente poderia dizer que é de esquerda ou que tem uma perspectiva marxista de luta de classes ou um viés pró-trabalhador. Não. Ela se define aí, vamos dizer, a favor da humanidade, perfeito, a favor dos direitos humanos. Isso aí. Aquela universalidade que a gente está acostumado de ver nas faculdades. Isso aí. Tá certo? De fato. Então, pessoal, já para começando a abordar mais do livro para vocês, se a gente lembrar de outras discordâncias, a gente vai trazendo ao longo da conversa. Né? Eu lembro de mais uma, posso trazer? Pode, claro, fica à vontade. Uma que eu já acho muito ruim é a consideração que ela faz em ser sem precedentes e ser completamente novo esse tipo de capitalismo que ela define como capitalismo de vigilância, tá? Porque para mim, desde a origem do capitalismo, se a gente for pegar aí pelo século XV, XVI, vamos botar 1400 e alguma coisa aí, 1450 pode ser, a gente vai ter sempre instrumentos de controle, instrumentos autoritários, né, instrumentos de coação dos trabalhadores. Perfeito. E a luta por domínio da informação. De fato. Tá certo? Então eu não acho tão novidade ou tão sem precedentes a forma como o capitalismo está se dando hoje em dia. Claro que a gente tem as inovações tecnológicas, o aprimoramento da técnica, mas isso utilizado na mesma lógica basilar de acumulação do capital e exploração da classe trabalhadora do capitalismo, como sempre foi. Perfeito. Né? A lógica é a mesma, né? Exato. E, inclusive, ela mesma reforça isso que a gente está trazendo, né? Porque ela diz que o capitalismo de vigilância não são as tecnologias. É uma lógica que permeia as tecnologias. Logo, a lógica capitalista. Exato, ela deveria daí nesse ponto começar a focar na discussão dos mecanismos sociais que fazem com que o capitalismo seja dessa forma. De fato. Só que pelo contrário, ela desvia um pouco da discussão dos mecanismos sociais e de teorias sobre economia, sociologia, história. Ela é um tanto ahistórica na análise dela e não contextualizando da maneira correta. E aí eu acredito que por conta disso ela acabe fazendo umas conclusões que são tanto errôneas. Sim, de fato. Né? De fato, ela erra bastante nesse sentido. Né? Principalmente por não considerar contextos, né, pessoal? Ela trata da China, por exemplo, e falando do Estado chinês como se fosse igual ao Estado americano, né? Onde o Estado chinês não vê o mundo pela luta de classes, pelo viés do povo trabalhador, né? Ele vê igual aos Estados Unidos. Não, né, pessoal? Não é por aí. A gente tem que contextualizar as situações. E ela tem muito uma abordagem, assim, humanista, universal. Sim. Sabe? Isso aí. Tipo, ela não é uma acadêmica que defende a luta de classes do trabalhador. Ela defende nem de uma humanidade abstrata. Isso aí. Outra crítica, inclusive ela trata no livro dela, que a luta de classes já teria sido solucionada. Tá? Que todas essas coisas que foram trazidas aí por marxistas na história já teriam sido solucionadas no capitalismo que a gente vive hoje. Tá? E que o capitalismo de vigilância, então, teria que tomar cuidado, porque senão ele causaria a ruína do nosso sistema capitalista. Olha a que ponto chega, né? Como se o nosso próprio capitalismo sozinho não causasse a sua ruína. Ela parte de um pressuposto harmônico. O capitalismo tem a sua harmonia, ele tem a sua benevolência, né? E apenas o capitalismo, como está se dando nessa nossa era, a era do capitalismo de vigilância, tem graves problemas porque fere a privacidade e tal. Perfeito. Sabe? É um papinho muito furado. Esse é o pensamento dela. E muito furado de fato. Mais alguma
discordância ou vamos discorrendo no livro? Pode ir tacando já. Bom, pessoal, então a gente vai tratar aqui principalmente hoje sobre a introdução, tá? Provavelmente o que a gente tem em mente é trazer mais vídeos para vocês abordando o decorrer do livro, tá? Mas o que a gente acha mais importante é explicar para vocês a forma que esse capitalismo de vigilância ocorre e se desenvolve, né? Ao longo aí, principalmente dos anos 2000 em diante, né? E como ele se dá na realidade fática de nós, cidadãos, população, certo? Isso, principalmente, ao meu ver, é a principal parte da pesquisa dela, né? Porque ela mostra para nós como esse nosso capitalismo baseado em exploração de mão de obra trabalhadora precarizada, né? Para maior acúmulo dos lucros, para gerar poder político, como isso se dá no formato digital, né? E não mais assim como em mercados aqui que ocorrem de fato na realidade, né? O que acontece, né, pessoal? A gente sabe que todo mundo utiliza redes sociais, né? O Google principalmente, né? Que se deu aí de início como uma ferramenta de busca, né? Quando tu digitava lá, ele dizia que ele pegava aquela tua busca e alimentava o próprio sistema para ampliar e melhorar a busca para demais usuários, certo? Tudo bem, esse foi o início do Google, né? Mas todo mundo lembra quando começaram a surgir algumas publicidades, né? Alguma coisa assim, tanto no Google quanto no Facebook ou qualquer outra rede social, né? A gente sabe que hoje eles só vivem quase de publicidade. Né? Não é bem por aí, mas tudo bem. Eles vêm muito de publicidade. E como é que isso se deu, né, pessoal? Porque vocês sabem que o Google, como ele tinha esse tanto de dado que era inserido nele, nas buscas, né? Certa parte desses dados eram, sim, utilizados para o seu aprimoramento como ferramenta de busca, né? Mas muitos outros dados, pessoal, ficavam ali e ninguém utilizava. Era residual, né? Era resíduo, né? Dado descartado. E foi aí que os capitalistas de vigilância, essas big techs, Facebook, Google, Amazon e por aí vai, Apple, tá? Descobriram que eles poderiam fazer dinheiro, e tá aí o grande objetivo dessas empresas, né? Fazer dinheiro, lucrar com esses dados em excesso, né? Que era resíduo, certo? Chamado pela Shoshana Zuboff, então, de superávit comportamental. E é sobre esse termo específico que boa parte do texto do livro dela vai discorrer. Perfeito. Sobre a importância desse superávit comportamental para as big techs. Perfeito. Como elas usam isso para manipular os mecanismos, para fazer com que certas pessoas votem em certos candidatos em eleição, para fazer com que certas pessoas despertem interesses que elas não sabiam que tinham. Perfeito. Para fazer com que certas pessoas cliquem em anúncios de produtos para comprar coisas que não queriam. Perfeito. Tá bem? E por aí vai, ou seja, influenciando e manipulando a realidade social. Perfeito. Então o que acontece, né, pessoal? Tenhamos o superávit comportamental como sendo o principal elemento desse novo, né? Capitalismo de vigilância, certo? O superávit comportamental, não sei ao teu ver, mas para mim é a exploração de trabalho, né? No capitalismo original, seria mão de obra, né? Trabalhador, precária. Sim. Isso é o superávit comportamental, né? É a matéria-prima que eles utilizam para ganhar o dinheiro. Vocês podem ver que esse superávit comportamental para eles tem custo zero, né? Para uma grande empresa. Comecemos por aí. Porque as pessoas, lembrando, elas fornecem gratuitamente os seus dados para a plataforma. Perfeito. Acreditando que elas são a mercadoria, né? Quando na verdade elas não são a mercadoria. O superávit comportamental é a mercadoria, né? E aí o que acontece, pessoal? Com esse superávit comportamental, o que é esse superávit comportamental? Isso é tudo, pessoal. Tudo que tu pode imaginar, tudo. Por exemplo, quando a gente dá um clique num anúncio ou num link qualquer, ou dá um like, ou quanto tempo de página que ficou exibida no teu aparelho. Tudo isso é dado. Tudo isso é dado. Tudo isso é armazenado por eles. Tá? Então, com isso, pessoal, eles conseguem ter toda uma ficha cadastral tua que nem tu tem. Tá? Porque tu não lembra, às vezes, nem o que tu comeu ontem. Tá? E aí, se eu não me engano, ele tem um nome específico que eu acho que é arquivo sombra, texto sombra, acho que ela chama, tá? Que é onde fica todos esses dados de todo mundo, armazenados, certo? Com esses perfis prontos, eles conseguem ver como é que tu vai se sentir às 8 da manhã, tá? E se tu estiver feliz o suficiente, eles vão jogar um anúncio na tua tela, né?
Porque aquele horário tu vai querer comprar um tênis, por exemplo. Vai querer comprar um carro novo, talvez. Depende do teu poder aquisitivo, né? E assim que começou, então, a ser introduzido os anúncios. Certo? Com esse super hábito comportamental, eles começaram a ver quem estaria mais disposto a comprar X item, né, em tal horário do dia. Certo? E as pessoas ali acreditando naquele negócio de não, perfil personalizado, né? Tem que ser uma coisa minha e tal. Que legal, olha só, tem anúncios direcionados. Olha que bacana, estão me tratando super bem a rede social. Né? Quando na verdade estão usando da tua inocência, né? Para clicar no anúncio e olha só que legal, né? Importante também destacar que esse superávit comportamental, eles utilizam para tentar alcançar uma forma de predição, ou seja, fazer uma previsão do próprio comportamento humano. Isso aí. O nome disso é predição comportamental. Perfeito. Porque daí eles imaginam que assim eles vão conseguir saber o que um indivíduo vai fazer tal hora do dia, se ele está propenso a comprar tal coisa, se ele está propenso a vender alguma coisa. Perfeito. E assim por diante. Perfeito. Assim, os anúncios então deram início à predição comportamental. Certo? Onde eles previam o teu comportamento e viam onde tu estaria mais suscetível a fazer uma compra. Né? E aí, onde é que as empresas de anúncio entram nisso? Porque elas compram, tá, das Big Techs, certo? Anúncios que para elas terão mais certezas de venda. Certo? Porque quando a gente chega na predição comportamental, que a gente prevê o comportamento, a gente não trabalha mais com porcentagens de cliques. É de venda. Porque o negócio vira quase certo. Tamanha é a reunião de informação que eles têm de uma pessoa. Certo? E daí, pessoal, o sistema, vendo que poderia lucrar muito, né, com isso, e diversas pesquisas ocorrendo no sentido de tornar esse capitalismo de vigilância mais rentável, certo? A gente teve pesquisas como o Our Home, né, que era uma casa onde teriam tecnologia, então, ubíqua, que eles chamam, né, que é tecnologia que, por exemplo, vestíveis, né, que a gente tem no ambiente, mas que são indetectáveis, certo? Para construir uma casa que fosse inteligente, que ela soubesse o que aquela família está sentindo, como que ela pode ajudar essa família a preencher certas lacunas e sentimentos que ela está tendo no momento. Perfeito. Um pouco mais, talvez, do que a Alexa hoje, né? Como muitos utilizam a Alexa dentro de suas casas. A Alexa sabe tudo sobre qualquer pessoa que mora na sua casa. Né? Aí, junto com esse Aware Home, eles juntaram aquele termostato, né? Sim, eu não me lembro o nome dele agora. Termostato Nest, isso aí, Nest. Outro sistema também que permitia regular diversas coisas na casa, né? Que tu conseguia falar com aquela coisa e fazer, às vezes a iluminação, né? A se ligar uma coisa, desligar outra. E aí, o interessante desse termostato, que ele era vinculado daí com esse Aware Home, né? E, portanto, ele fazia, como o Tommy disse, esse negócio. Às vezes tu pedia, liga o chuveiro pra mim. Aí ele ia lá e ligava os canos do chuveiro. Liga a torneira. Puxa a descarga. Sim, né? sim. Uhum. Deixa a temperatura do meu apartamento em tantos graus. Aí ele ia lá e regulava a temperatura do apartamento. Sim. Né? Só que este termostato recolhia tantas informações dos seus usuários que aqueles que tentavam, de alguma forma, acessar essas informações davam de cara com mais ou menos 100, 200, 300, 400 contratos completamente indecifráveis para uma pessoa comum. Perfeito. Sobre o manuseio dos seus dados. E aí, quando essas pessoas que, não querendo ler a porra dos contratos e dar o braço a torcer, iam lá e falavam, não, então eu quero cancelar aqui certas programações do termostato. Só que aí o que o termostato falava? Não, se você fizer isso, você vai limitar as nossas ferramentas e aí, portanto, o fornecimento do serviço vai ficar prejudicado. Então, as funcionalidades vão ser prejudicadas. Aí pode ser que um cano pare de funcionar. O que era o prejudicado, né, pessoal? Aí é prejudicado de verdade, né? Aí tu pode ser hackeado, né? Tua casa ser hackeada, ter todos os seus dados roubados. Exatamente. Né? E isso se deu, pessoal, essas pesquisas e etc., pelo imperativo de extração. Se não me falha a memória, é esse nome. Isso aí. Tá?
que é buscar diversas novas formas para a gente extrair o máximo de dado comportamental possível. Certo? Então, no meio de todas essas pesquisas, pessoal, depois desses anúncios, o capitalismo de vigilância ele ainda vai evoluir. Tá? Da predição de comportamento, predição comportamental, isso. Ele passa para modificação comportamental. Certo? Que é aí que o negócio fica bizarro mesmo, né? Já era antes, mas aí fica de verdade bizarro. Certo? Por quê? Antes a gente tinha uma previsão do teu comportamento, né? Antes, digo, as Big Techs, tinha uma previsão do comportamento do usuário, certo? E indicava um anúncio direcionado para ele. Com a evolução dos imperativos de extração, né, e a gente ter diversas formas, tecnologias ubíquas aí para pegar os dados comportamentais, chegou-se a um ponto que se tem tanto dado comportamental que as Big Techs conseguem modificar o comportamento do usuário. Né? Eu acho que muitos lembram aí do Pokémon GO. Pokémon GO era aquele joguinho, né, que tu catava Pokémon na rua e tal. Sim. O Pokémon GO foi um dos maiores, foi uma das novidades, né, que primeiro trouxe essa tecnologia ubíqua aí para a realidade, né, que trouxe do mundo digital para o mundo real, com essa modificação comportamental de forma tão exacerbada. Né? Porque ele fazia, por exemplo, tu tinha um restaurante, né, pequenininho, e aí tu contratava a Big Tech, né, para que no joguinho aparecesse um Pokémon no teu bar. Tá? E aí a Big Tech fazia o quê? Botava o bichinho lá, todo mundo ia lá, uma modificação de comportamento, porque eu não quero ir lá, né? Iam lá e aí acabavam consumindo daí no restaurante do amigo, né? Olha que ponto se chega, pessoal. E aí foi o que aconteceu também nas eleições. Né? Uma modificação comportamental. Eles viram que, por exemplo, existia um sentimento de pertencimento entre as pessoas, então, quando eles queriam pegar alguém e passar, por exemplo, do posicionamento político da esquerda para a direita, eles pegavam pessoas que essa pessoa conhecia de direita e faziam diversas publicações, como se eles fossem pertencentes a um grupo de direita. E essa pessoa que era de esquerda, como se sentia ausente nesse grupo, né, que ia pertencer, ia para a direita. Né? E assim a gente teve, por exemplo, a eleição do Trump, né? A eleição do Bolsonaro. E olhem a que ponto chega, né? O quão preocupante é isso. Certo? Então vamos ver. A gente tem o superávit comportamental, né? Que seria essa extração desses dados comportamentais. As Big Techs, quem são, pessoal? Burguesia, não é? Não é a burguesia? Certo, a gente tem a burguesia então, as Big Techs. E também temos as empresas que compram o trabalho das Big Techs. Certo? Que são pessoas com outros interesses ali também, na maioria das suas vezes, burgueses, né? Vocês são grandes empresas que compram do Facebook, do Google, etc. Né? A gente não tem um capitalismo básico aqui? Né? Não é a burguesia expropriando a classe trabalhadora? Né? Dessa vez não a sua força de trabalho, mas a sua vivência prática. A sua própria experiência humana, né? Sendo controlada e sendo extraída. Entendeu? Uma matéria-prima de custo zero. Sendo extraída pela burguesia. Né? Que cresceu muito, né? E aí a gente vai eu não sei se a gente falou aqui no início do vídeo que a gente vai discordar da Shoshana Zuboff, porque ela fala que o capitalismo de vigilância cresceu muito durante o boom, né, da teoria neoliberal. E isso, de fato, nós concordamos. Por conta da desregulação, o espaço vazio que eles conseguiram atuar. Era como se fosse infinito e além, né? Porque perfeito. Ninguém ia lá e fazia um marco de regulação para conter o tamanho da internet. Perfeito, perfeito. E aí ela vem me dizer que o capitalismo de vigilância é uma coisa nova. Mas como assim, pessoal? Se nós temos as teorias neoliberais, tá? Regendo esse nosso capitalismo atual, certo? Foi nesse capitalismo atual que as Big Techs cresceram e tiveram campo livre para fazer o que bem entendiam, tá? Aí tu me disse que o capitalismo de vigilância é uma coisa nova? É um sistema novo? Não é por aí. Né? Simplesmente porque o campo digital não foi regulado. Tá, é isso que aconteceu então, simplesmente isso. Não é porque foi criado um novo capitalismo. O sistema aqui, ele continuou correndo.
Não é isso? E aí fala, não, o capitalismo que a gente vive já foi solucionado. O problema agora é o capitalismo de vigilância, porque ele fere a privacidade do ser humano. O nosso capitalismo tá aí e fere muita coisa pior. É muito reformista, né? É muito reformista, cara. Muito reformista. Mas, né, pessoal, como eu te falei, o que vale do livro é principalmente a forma como o capitalismo de vigilância funciona. Tá? Mas tenham em mente que o capitalismo de vigilância nada mais é do que uma continuação desse nosso capitalismo no meio digital. Certo? E tem também, aí ela vem dizer que só tem modificação comportamental no capitalismo de vigilância. Não, pessoal. Desde o início. A gente tem isso de diversas formas desde o início na história. Tá? Não tinha a tecnologia que é utilizada, mas como ela bem disse, o capitalismo de vigilância não é a tecnologia, é a lógica que permeia a tecnologia. Logo, é o capitalismo. Porque essa lógica já permeia a nossa sociedade há muito tempo. Há muito tempo. Não é de hoje. Certo? Mais alguma coisa que eu trazer para o primeiro vídeo? Sobre a forma do capitalismo mesmo, ou discordância? Eu acho que o lance dela fazer essas análises é o mais problemático na leitura do livro. Dela trazer essa abordagem reformista e de ela ter essa crença de que um dia, sei lá, a humanidade vai vir, vai sentar numa mesa, vai conversar e vai decidir, olha, está na hora da gente controlar os poderes das Big Techs. Sabe? Então, assim, eu acho que falta muito de uma leitura marxista para ela. Eu acredito que, na maioria das vezes, ela tem uma abordagem ahistórica, ela não respeita a história, tá? E, consequentemente, o valor dela acaba sendo maior para analisar como se dá o desenvolvimento de mecanismos mesmo práticos desse capitalismo de vigilância. Em termos de teoria, ela peca, ela fica devendo muito, mas em termos de dados do dia a dia e da atualidade, acaba sendo bom trazer o livro dela para discussão e acaba sendo bom também vocês fazerem a leitura, apesar de ser um livro um tanto longo, mas ela acaba pecando muito, tanto em teoria econômica como em teoria histórica, e assim como eu acho que ela peca no estudo da sociologia, acho que falta um tanto disso. Apesar de que eu acho que ela seja uma autora que já tem estudado muito desses assuntos, né, na vida acadêmica dela, mas no livro isso simplesmente não deixou parecer. Perfeito, perfeito. Né? Às vezes a análise dela parece muito harmoniosa, e como se tivesse um tipo de capitalismo muito benevolente no passado, e que o problema de hoje é que está sendo ferida a privacidade. Ou seja, isso demonstra que ela se importa muito com aqueles direitos individuais. Privados. Claro. Né? Então, assim, mas tendo em vista que ela é uma intelectual, uma pensadora estadunidense, é mais ou menos de praxe, né, pessoal? O anticomunismo, ele vem embalado já. Isso. Tanto em autores estadunidenses quanto em autores europeus. Isso é muito comum, aquele anticomunismo latente e um reformismo bem meia-boca. Bem meia-boca mesmo. Suas propostas é geralmente isso que a gente vê. Não tem como fugir disso. É aquela universalidade, a defesa abstrata da humanidade, dos direitos humanos. Isso aí. Que não chega a lugar nenhum e não tem... A liberdade, né? Que é a liberdade para usufruir da sua propriedade privada. Essa é a liberdade que ela defende, né? Os outros. Perfeito. Então, acho que essas são as principais críticas, assim, relativas ao livro dela, que a gente pode trazer. E relativo à introdução, eu acho que é isso o mais interessante, trazer como funciona realmente esse capitalismo de vigilância, que eles fazem a extração dos dados comportamentais, que a gente vai lá e livremente acaba ali botando, achando que vamos aqui participar, né? É uma rede social, então vamos ter contatos sociais com mais pessoas, ter mais amigos. É só os dados que a gente coloca, né? Só o meu CPF, meu RG, é somente os dados número, que eu tô colocando aqui, ele não vai é mais coisa. Ele não vai pegar mais dados que eu não queira que ele pegue, né? Mas aí tem essa extração completa de dados, por exemplo, o tempo que tu fica vendo certo vídeo, o nível de volume que tu escuta um vídeo, por aí vai, eles captam qualquer tipo de interação humana dentro da plataforma. Perfeito.
tá certo? E aí eles fazem o uso desse dado. Às vezes nem dentro, né? Porque às vezes é a câmera do teu celular te gravando exatamente. Na realidade mesmo, né? Pegando todas as expressões faciais, quando tá feliz, quando tá triste, quando tá brabo. Exatamente. Aquele filme do Snowden mostra bem isso. Né? Daquele hacker lá que foi morar na Rússia, acho que até hoje mora na Rússia. Mas enfim, interessante mostrar como esses dados que eles vão captando da interação humana, né, da própria experiência humana, como eles vão usar desses dados para, desde mais no início, né, direcionar as publicidades, né, e fazer predição de comportamento, e aí depois começar a modificar com todos esses dados, porque eles viram que tinha um superávit comportamental muito grande. Perfeito. E que aqueles dados que eram residuais, era como se fosse um lixo tóxico, podia ser usado para desenvolver um tipo de mercado. E aí eles começam a usar esses dados, até como o Tommy disse, para manipular e modificar comportamento. Exato. Que é o que a gente vê dia sim, dia sim. Perfeito. Né? Então, lembrando que tu trouxe também sobre o Our Home, né? A gente falou. Isso é uma coisa bacana que eu queria trazer para vocês. Ela traz diversos acontecimentos aí, então, dos anos 2000 em diante, que foi com o crescimento rápido das Big Techs, onde a gente viu imperativos de extração sendo feitos de forma bizarra, pessoal. Assim, desde o carrinho do Google Maps autodirigido roubando dados das Wi-Fi das casas. Isso sabe? Foi uma coisa que, quando eu fiz a leitura, eu não tinha essa noção. E achei muito interessante, cara, dela ter mostrado o quanto os carrinhos aí que ficam do Google Maps mapeando, né, toda a cidade, o quanto eles fazem de extração de dados da própria casa da galera. Perfeito. Das ruas sem mesmo, tocar né? o próprio problema deles estarem mapeando um território que é soberano e que em tese não deveria ser mapeado por propriedade privada, né, inclusive. Exatamente, ainda mais Entendeu? por propriedade privada, né? É bizarro. Então, isso eu acho bem interessante, essa discussão que ela vai fazer do Street View, né? Isso é Street View. E do Google Maps, o quanto eles extraem os dados e usam isso de uma forma que as pessoas não saibam. E até por isso que ela chama de vigilância, né? Isso. Porque os mecanismos que as Big Techs utilizam para conseguir captar os dados são mecanismos de disfarce, são mecanismos indetectáveis. Que são indetectáveis. A gente não consegue ter a percepção clara desses dados sendo extraídos. Perfeito. Né? A gente acha que a gente está no comando, né? Até por isso que a gente continua na rede, que a gente continua comprando as coisas, né? Exatamente. E outro ponto também muito interessante é o quanto ela vai mostrar que esse capitalismo de vigilância, essas Big Techs vão se desenvolver no ambiente neoliberal favorável a eles, e também o quanto eles vão utilizar do 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Isso é muito importante também. Que foi o completo desmantelamento de legislações que eram importantes nos Estados Unidos da América para proteger o direito à privacidade. Perfeito. E aí, sobre o contexto de ameaça terrorista, foi feita diversas desregulamentações, formas de evitar que a lei fosse mais rígida na proteção ao direito à privacidade. E aí, as Big Techs se aproveitaram muito nesse ambiente. Sim, porque justamente eles queriam essa vigilância, né, pessoal? Do cidadão aí, então, com a desculpa que era pra guerra, né? Pra proteger da ameaça dos terroristas. Proteger bizarro. de 4, 5 terroristas que estão lá no Afeganistão. Bizarro. Quando a gente já trouxe aqui, inclusive, que o 11 de setembro foi, né? Eles já sabiam do 11 de setembro, né? Então tem isso ainda. O 11 de setembro tem muito mais de cover action, ação encoberta, do que terrorismo estrangeiro. De terrorismo, né? De meia dúzia de terroristinha, né? Perfeito. Aquilo ali tem que ser bem coordenado e planejado. Perfeito. Não foi uma coisa simples assim, não. Né? Sobre isso também, deles terem se envolvido e se aproveitado, né, do contra-terrorismo para expandirem, muito bacana também que ela traz o intercâmbio de funcionários entre o governo americano e as Big Techs. Sim, a porta giratória. né? Isso aí. Porta giratória. Tanto até do Estado de Defesa, eu acho que ela traz, né? A NCA, a Agência de Segurança Nacional. Isso, NCA, isso aí mesmo. E o quanto tem uma porta giratória entre esses que supostamente são autoridades públicas, né? Estão ali trabalhando em nome do interesse público,
mas que na verdade estão ali disfarçadas em nome do interesse privado, em nome das Big Techs. Porque assim que eles saem do cargo, assim como muitos aqui, né, do Banco Central, aqui no Brasil a gente também está acostumado a ver essas portas giratórias aí nas instituições financeiras. Normal. E lá é muito comum isso com as Big Techs. Capitalismo, né, pessoal? De novo. Exatamente. Nada de novo no front. Nada de novo no front. Mesmo que a autora traga que é sem precedentes. É uma novidade. Que está sendo controlada a vida humana de uma forma que nunca foi. Tipo, cara, minha filha, com todo respeito, tá? Estuda um pouco mais de história, cara. Sério mesmo. De bro mesmo, né? De bro mesmo, Xoxana. Se um dia vier esse vídeo aqui, na humildade, no coração puro mesmo. Os dados relativos às mídias sociais são muito bons, mas relativo à história, fica devendo. Fica devendo muito. É verdade. Porque não tem ali o papel da violência. Não. Né? No desenvolvimento capitalista, ela trata como se fosse uma coisa harmoniosa, benevolente. Isso aí, natural. E natural, e que foi crescendo baseada na criatividade das pessoas e na proatividade. Isso aí. Né? No espírito empreendedor das pessoas. O objetivo de evoluir, né? E etc. É a mentalidade liberal, reformista. Faltou muito, assim, do materialismo histórico dialético, né? De Perfeito. mostrar o papel da violência, o papel dos cercamentos. Da exploração do trabalhador, né? Que é nisso que se baseia o capitalismo. E ela diz, inclusive, que está resolvido. Entendeu? Então chega a esse ponto, sabe? E o nível que os trabalhadores sempre foram controlados, né? De ter que trabalhar 16, 20 horas por dia, controlando o tempo, controlando a refeição. E a luta necessária para que essas horas de trabalho fossem diminuídas, né? Isso ela não fala. Ela trata como se a condição de vida era show. Então longe da realidade, né? Passou longe. Mas eu acho que no geral seria isso, assim, pro primeiro vídeo, a gente já traz uma introdução e faz as nossas principais críticas já. Certo. E deixa eu ver, tá com 36 minutos, acho que já tá Acho bom. que tá show de bola, então, pessoal. Já. Por hoje era isso, mas para introduzir para vocês aí, recomendar também a quem quiser ler o livro da Xoxana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Certo? Grande abraço para vocês, boa semana e tamo junto. Valeu, galera! Abraço!